Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia. Hoje é um dia que o Senhor nos coloca nas mãos como presente para nós vivermos os planos e os propósitos do Senhor. Vamos a cada dia colocar nas mãos do Senhor todos os nossos anseios, todos os nossos projetos, deixando nas mãos do nosso Deus. Tenha certeza, eu e você teremos possibilidades de viver uma vida feliz. Porque o Deus que nós servimos jamais sofreu uma derrota. Ele é vitorioso em todas as suas batalhas. Quero deixar com você um verso da Palavra de Deus nessa manhã, do Salmo capítulo 91, o verso 4, onde a Palavra de Deus diz o seguinte: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Salmo 91, o verso 4. O nosso Deus, ele se coloca conosco como sendo uma águia, nos cobre com as suas asas. E aqueles que estão embaixo das suas asas estão seguros. Nós estaremos protegidos e amparados por ele. Nada poderá faltar para aqueles que estão sob as asas do Senhor. O seu adversário não terá poder, não terá forças para nos vencer, porque nós estaremos ao lado do nosso Salvador. E são com essas palavras que nessa manhã nós começamos o nosso dia pedindo a Deus a proteção dele e a nossa primeira audiência com o Eterno, e queremos permitir que ele conduza a nossa vida no decorrer de todo esse dia e da nossa vida também. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a manter a Palavra de Deus aberta agora no livro de Josué, capítulo 19, o verso 1. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. O livro de Josué relata a maneira pela qual Deus distribuiu a herança, a terra que ele tinha prometido aos seus filhos, em decorrência da aliança que ele assumiu com Abraão, Isaque e com Jacó. A terra de Canaã. Primeiramente, nós sabemos que a tribo de Judá recebeu a sua primeira herança. A primeira sorte caiu sobre a tribo de Judá, mas logo em seguida sobre a tribo de José, embora José não tivesse tribo, mas Efraim e Manassés, que eram seus filhos, e Jacó os tomou como sendo seus filhos, foram eles a receber a herança. Nós podemos ver no capítulo 19, a tribo de Simeão. Foi logo em seguida eles que também receberam a herança. O que um livro como esse pode nos ensinar? Cheio de nomes, repartições de herança. Eu acredito que em alguns momentos alguém pode se perguntar: será se a palavra de Deus está verdadeiramente inspirada? Será se essas partes da Bíblia foram aprovadas pelo céu para que nós pudéssemos seguir? Mas sim, amigo, quero falar para você nessa manhã que a palavra do Senhor no capítulo 19 é extremamente inspirada para nós. Se você atentar com muito cuidado e detalhe o capítulo 19 do livro de Josué, nós veremos aqui muita coisa graciosa para a nossa vida, que nos dias em que nós estamos vivendo, nós poderemos aplicar na nossa vida. A primeira delas é o líder Josué. Josué foi o último a receber a herança. É só você atentar para o capítulo 19 do livro de Josué. Ele foi o último, mas Josué é um exemplo de líder. Josué se manteve humilde. Josué não se tornou ansioso. Josué não estava preocupado: será se eu vou receber o pior da terra? Fui eu que, após a morte de Moisés, assumi a liderança desse povo. E Deus poderia, como sendo líder, ser presenteado, ter o privilégio de ser o primeiro a receber a minha herança. Porque quanto me dediquei, quanto trabalhei para o Senhor, eu me diminuí para que a obra pudesse avançar, mas ele foi o último, humilde, esperando no Senhor, confiando na promessa de Deus, recebeu a sua herança. Josué estava mais preocupado no bem-estar do povo de Deus do que o seu próprio bem. Por mais que por algum momento, embora não existam relatos na Bíblia, que a sua tribo tivesse lhe pressionado para ele poder logo dar a herança para a sua tribo, para ele escolher a herança para a sua tribo, mas Josué, mesmo que tivesse recebido alguma pressão, ele se manteve calmo, tranquilo, sereno, confiante na promessa de Deus.
Ele sabia que o seu Deus jamais iria falhar. Josué era um homem como Moisés, que tinha uma tremenda intimidade com Deus. Quando nós estudamos o livro de Josué, nós podemos ver diversas vezes, em diversas partes da Bíblia, do livro de Josué, que ele se levantava de madrugada para consultar ao Senhor, para saber o que Deus gostaria que ele poderia fazer pelo povo de Deus e pela sua vida também. Acredito que nessa manhã, eu e você, nós precisamos seguir o mesmo exemplo. Jamais se esqueça, quando Deus promete algo para você, Ele cumpre com a sua palavra. Somos nós que falhamos, mas quando Deus promete, Ele irá cumprir. É claro que nem sempre é no nosso tempo. Nós precisamos esperar no tempo do Senhor. Mas no tempo de Deus, no momento em que Ele determinar, Ele irá cumprir as suas promessas para com as nossas vidas. Por mais que nós a tenhamos como sendo demorada, creia, confie, estabeleça a sua fé, Ele vai cumprir. Capítulo 19 do livro de Josué, o verso 1, a Bíblia fala, saiu a segunda sorte. Eles estavam no momento de tomar posse da terra. Deus estava distribuindo a sua herança. Simeão seria o próximo a receber qual a geografia que ele e as suas famílias deveriam ocupar dentro da terra prometida. Mas eu queria nessa manhã ressaltar para você o que de fato aconteceu. Porque Deus queria que o seu povo gradativamente pudesse se expandir, aumentar os seus limites geográficos e ocupar cada vez mais espaços dentro da terra prometida. Mas o povo de Deus, eles acabaram se acomodando. Manassés e Efraim acabaram formando alianças com povos que Deus não queria que eles fizessem. E, consequentemente, territórios que deveriam ser ampliados acabaram se mantendo dentro dos seus limites. E agora, as outras tribos que deveriam receber a sua herança, eles teriam que se limitar dentro de territórios, tribos que já tinham possuído as suas terras. E foi o que aconteceu com Simeão. Simeão deveria morar em outra geografia, mas pelo fato de Judá ter se acomodado, não ter expandido o seu território, eles tiveram que dividir a herança que tinham recebido com a tribo de Simeão. Acredito que esse ensinamento, essa parte da Bíblia, fala para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Deus quer derramar muitas bênçãos sobre o seu povo. Deus quer que nós ampliemos os nossos limites da fé, geográficos também, de conquistas espirituais, mas muitas vezes nós vivemos uma vida acanhada, cômoda. Nós não marchamos pela fé, nós não cremos no que Deus pode fazer por nós e muitas vezes a nossa visão é tão humanista do que o homem pode fazer, que o sobrenatural, o ser poderoso, o Criador do céu e da terra quer fazer por nós, nós limitamos a sua ação sobre a nossa vida. E foi isso que aconteceu com a tribo de Simeão e foi isso que aconteceu com a tribo de Judá. Mas acredito que nos momentos da história que nós estamos vivendo dentro do grande conflito, nós precisamos marchar pela fé. O que Deus prometeu para nós, tenha certeza, Ele irá cumprir. Depende da nossa crença, da nossa confiança no braço do Todo-Poderoso para realizar sobre a nossa vida. A terceira tribo a receber a sua herança foi a de Zebulon. Eles receberam a oeste da Galileia inferior, próximo à cidade de Nazaré. Deus estava cumprindo com a sua palavra e esperava que os seus filhos, pela fé, pudessem se apossar de toda a terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. A quarta vez que a sorte caiu ou saiu, veio sobre a tribo de Issacar. Eles receberam como herança a parte sudoeste da Galileia, que estendia até Bet-Sean, ao sul, próximo ao vale de Jezreel, a oeste. Deus honrou com a sua palavra e com a sua aliança, mas Deus queria que eles pudessem expandir a cada dia. É triste porque, muitas vezes, essas tribos perderam os propósitos de Deus para a sua vida, porque o sonho de Deus e o propósito de Deus é que eles receberiam as suas heranças, mas eles deveriam gradativamente se expandir. Não deveriam se acomodar com o que tinham recebido, mas deveriam buscar cada vez mais. Quanto mais eles buscassem, quanto mais eles se colocassem nas mãos de Deus, quanto mais dependessem do céu,
o céu estaria disposto a derramar bênçãos sem medida sobre as suas vidas, para que gradativamente eles expandissem em toda a terra e todo mundo pudesse conhecer o plano da salvação através da nação de Israel. A 7ª vez que a sorte saiu foi para a tribo de Dan. Eles estavam no cotovelo da terra, se espremendo entre Efraim e Judá, a oeste de Benjamim. O porto de Jope marcava o noroeste de Dan. Deus também os abençoou de uma forma poderosa e estrategicamente Deus os colocou ali para ser uma bênção para todo o povo de Deus. A tribo de Dan teve sérias dificuldades para se estabelecer na terra, porque eles não conseguiram expulsar por completo os amorreus que estavam ali. Pelo contrário, em vez de expulsar os amorreus é que os expulsou da terra onde Deus tinha prometido para eles, e eles tiveram que se alojar em outro território. Muitos acreditam que foi por essa razão, em não cumprir os propósitos de Deus, em expulsar os amorreus, que na lista que nós encontramos no Apocalipse das 12 tribos, o nome da tribo de Dan não foi inserida ali. Josué capítulo 19, o verso 49, a palavra de Deus diz o seguinte: acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Era o líder Josué, embora ele foi o último a receber a sua herança. Caleb não era líder da nação do povo de Deus, mas Caleb foi o primeiro a receber a sua herança. Eram as determinações divinas. Deus queria que o líder Josué desse exemplo para todo o povo com respeito à vida humilde que Deus queria que os outros líderes pudessem viver. Creio que o exemplo que o céu queria que Josué vivesse é o exemplo que os líderes do século XXI precisam aprender. Muitos que governam nações precisam aprender com a palavra de Deus. Muitos líderes do nosso país e de outros países precisam aprender com a palavra de Deus. O líder precisa ser um exemplo. Se o líder espera que a sua nação, que o seu país seja honesto, verdadeiro, sincero, primeiramente essa atitude deve nascer no coração de todo líder. E foi dessa forma que Deus ensinou o seu povo a viver uma vida dependente e humilde no Senhor. Josué capítulo 19, o verso 49, é impressionante porque Josué teria todo o direito de receber herança. Josué, na verdade, recebe por parte do povo de Deus a sua herança. A Bíblia fala que foram eles que deram para Josué. Josué poderia perfeitamente ter se valido da função como líder para se beneficiar os seus familiares, mas Josué não se valeu desse falso artifício. Josué estava mais preocupado no povo do Senhor. Josué sabia perfeitamente da responsabilidade que tinha de cumprir diante do seu Deus. Se ele se valesse de falsos artifícios para se beneficiar, ele saberia que teria que pagar um alto preço diante do céu. Acredito que a liderança de Josué nos inspira nos dias em que nós estamos vivendo. Líderes que lideram famílias, líderes que lideram escolas, líderes que lideram país, líderes que lideram igreja, líderes em todas as áreas da sua vida. Acredito que a vida de Josué é uma inspiração para mim, é uma inspiração para todos nós. Josué capítulo 19, verso 51, a Bíblia fala que toda essa distribuição se deu à porta da tenda da congregação. Todos deveriam estar cientes do que estavam acontecendo. Eles estavam acompanhando. Eles deveriam saber que não era uma obra humana, não havia manipulação, mas era a mão do Eterno que estava conduzindo aquela sorte. E eles deveriam receber e aceitar, viver uma vida feliz, porque era a herança prometida aos seus antepassados e Deus, na sua geração, estava lhes concedendo a oportunidade de receber esses benefícios. Querido amigo, nessa manhã, ao chegarmos à conclusão do capítulo 19 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos imprimir nos nossos corações algumas verdades. A primeira dela, onde é que nós temos procurado encontrar paz e alívio para os nossos fardos? Há quantas pessoas que têm tentado encontrar paz em muitas coisas nesse mundo, em muitos prazeres,
mas por mais que se valha desses prazeres e dessas coisas, o vazio continua grande dentro do coração. Nós só conseguimos encontrar paz, descanso verdadeiramente na pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele consegue preencher o vazio do nosso coração. Deus estava levando o seu povo a viver dentro da terra prometida porque Ele queria preencher o vazio do coração do seu povo. Ele queria estar no centro da vida de todo israelita. Entendo que nos dias de hoje Deus também quer fazer a mesma coisa conosco. O que eu e você precisamos fazer é permitir que Ele ocupe o centro do nosso coração, o vazio, o espaço que nada consegue ser preenchido. Se nós o colocarmos, tenha certeza, Ele vai se expandir, Ele vai assumir o controle, Ele vai se assentar no trono do nosso coração e vai nos conceder a paz, o perdão, a alegria e a certeza da salvação. Da mesma forma como Deus um dia levou o seu povo para a terra prometida, hoje Ele está preparando uma geração, fiéis que creiam na sua palavra, fiéis que amem a sua pessoa, fiéis que vivam essas verdades, que testemunho do seu amor. Vivendo dessa forma, um dia nós nos encontraremos com Ele. Ele vai nos chamar pelo nosso próprio nome, como um dia também Ele chamou a cada tribo, vai nos dar o direito de recebermos a salvação e vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros, nos conceda a graça de um dia estarmos na Tua companhia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.